A imagem agora ao vivo da Beatriz Manfredini decolando em Porto Alegre. A imagem, o sinal é péssimo lá do alto, claro, mas a imagem da Beatriz decolando e ela tá gravando tudo, vai mostrar para. Eu queria que a internet tivesse me ajudado. Esse foi o combinado, mas não deu muito certo. Então eu vou devolver a palavra a você. Tem a imagem? Põe aí, ó. Bia, você me ouve? Onde você tá nesse momento? Eu ouço, Aros, ouço sim. Nós estamos aqui sobrevoando a região, a cidade de Canoas, região de Matias Velho, ali na frente, que é o bairro mais afetado aqui da região de Canoas, que é uma região metropolitana de Porto Alegre, nas proximidades, né, da capital gaúcha. A gente passa agora aqui com o pessoal da Wi-Fi Voos em cima da Matias Velho. A gente consegue ver que o bairro está completamente alagado e as casas, ó, a gente só consegue ver o teto, só consegue ver o topo de muitas casas. A gente perde a água de vista. É bastante impressionante ver daqui. Por onde a gente olha, lado direito, lado esquerdo, a gente só vê água. Não dá para ver rua, não dá para ver. A gente vê os postes já pela metade. Realmente foi o bairro mais atingido aqui da região de Canoas, né? E Canoas foi também uma das cidades mais afetadas dessa região. É uma infinidade de água, é difícil de explicar o tamanho da quantidade de água que a gente vê aqui de cima. A gente decolou de Porto Alegre, né? E agora então a gente fez uma pausa aqui em Canoas. A gente está participando de um voo que entrega doações de medicamentos para o pessoal de Canoas, que precisa bastante. Como a gente pode ver, ó, Canoas está embaixo d'água, realmente só o teto, só o telhado fora. E então tem muita gente nos abrigos precisando de atendimento, de medicamento, e o próprio sistema de saúde de Canoas está sobrecarregado. Portanto, a gente acompanhou a entrega de donativos de medicamento, porque tem um pessoal, enfermeiros, paramédicos, que montaram estruturas aqui na parte que não está alagada de Canoas para atender essas pessoas. Então tem vacina ali, tem remédio para leptospirose, porque muita gente se arriscou nessa água. Tem locais, olha, que a gente mal vê o telhado da casa, que só dá para ver a pontinha do telhado. Tem um jet ski passando ali nesse momento, porque o que dá mesmo para fazer por aqui é passar de canoa, de barco, de bote ou mesmo de jet ski. Mas eu daqui de cima eu vejo poucos barcos, poucas embarcações nesse momento passando por Matias Velho. O pessoal que tinha para sair já saiu, já foi resgatado. E ali na frente, o pessoal aqui me conta que nós vamos mostrar o quê? Ali, aproximado de um local, então, que tem polícia retirando aqui dessa região de Canoas. Eu consigo ver daqui de cima, é como se fosse uma daquelas bases que a gente vem mostrando para vocês. São tendas, olha, com os botes, é um dos pontos de resgate, então, ainda acontecendo por aqui. Lembrando que já são cerca de 13 dias debaixo d'água, olha quantos botes aqui de cima, um dos pontos, então, de resgate. Neste momento, a maior parte das pessoas já saíram dos locais, tem muito resgate de animais acontecendo, né, como a gente vem acompanhando ao longo da programação, e muita gente que está em locais mais altos. Aqui no bairro de Matias Velho tem um número menor de prédios, a gente vê mais casas mesmo, mas quem ficou no alto, a gente vê até um supermercado alagado daqui, ó, tô vendo o estacionamento do supermercado completamente debaixo d'água. Quem ficou nessas casas em locais mais altos, muitas vezes se recusa a sair, tem receio, tem saques acontecendo, muitos relatos de criminosos, então o pessoal fica ilhado e às vezes recebe ajuda por barco também de donativos. Olha um outro barco de resgate passando ali, não sei se o Lúcio Reis consegue mostrar no cinegrafista, um barco na frente do que parece ser a polícia e atrás um barco de resgates. O bairro Matias Velho é realmente embaixo d'água, assim, para onde a gente olha, Aros, é só água, é bastante impressionante. Não, as imagens, elas são impressionantes e a gente consegue dimensionar com esse voo, né, o alcance, né, a extensão até onde a água conseguiu chegar. O supermercado é uma excelente referência porque é um prédio enorme e a gente vê completamente tomado por água. Então, imagino que tudo que está ali foi perdido. E aí entra nessa discussão que nós estávamos falando aqui sobre os prejuízos. Daí mais um barco agora ali
imagino que para fazer o resgate. Essa casa que a gente vê agora aí, só a pontinha do telhado, ou seja, a construção inteira debaixo d'água. Não é só, imagino eu, a Defesa Civil, claro, tem a condição para isso, mas boa parte desses imóveis vai estar condenada, porque a água chegou num nível que ultrapassou ali a altura do telhado desses imóveis. E aí alguns prédios, você vê que é uma região, né, Bia, que não tem praticamente prédios altos. Os imóveis aí, a sensação que eu tenho é de que são 3, no máximo 5 andares aí, as edificações mais altas que a gente conseguiu mostrar até agora nessa imagem com esse voo que você faz, imagens ao vivo agora lá de Canoas, no Rio Grande do Sul, né, Bia? Não, realmente são pouquíssimos prédios, assim, a gente dá para contar na mão, é um bairro muito baixo, são muitas casas completamente submersas, daqui a gente vê também quadras de futebol completamente submersas, a água está tão acima, olha um helicóptero ali da polícia, acredito, fazendo sobrevoo, pelo que eu consigo enxergar daqui, ainda procurando então pessoas para resgatar, né, e o que a gente fala bastante aqui é que a água está tão alta que não se sabe o que tem embaixo da água. Hoje a gente também fez, a gente deu uma volta por Porto Alegre de barco e a todo momento tem que desviar de carros, de troncos, e aqui a água está muito alta, assim, do que a gente conseguiu ali rodar. Parece que vai acontecer um salvamento aqui agora, inclusive, aí nessa região de Matias Velho que a gente está sobrevoando, depois ele enquanto a Bia... A gente lembra que foi a ajuda de vários estados. Nós estamos com uma dificuldade no sinal que é absolutamente compreensível. Vou pedir para voltar as imagens aí, para a gente conseguir dimensionar, e assim que a Bia tiver posição, essas são imagens recuperadas desse voo que a Beatriz Manfredini faz agora, com exclusividade aqui para você que acompanha a Jovem Pan, sobre a região ali de Canoas. A gente consegue entender a extensão do dano, porque uma parte enorme da cidade completamente debaixo d'água. E aí tem uma questão importante que se conecta com o começo da nossa discussão hoje aqui, é o seguinte: todo o aparelho de infraestrutura... A Beatriz está de volta, deixa eu te ouvir acompanhando esse resgate, Bia. Oi, Carlos, a gente sobrevoou com mais dificuldade de sinal. Ainda está incompreensível o áudio da Beatriz Manfredini, a nossa técnica está monitorando, assim que voltar, ela tem prioridade aqui, mas eu falava sobre a questão da infraestrutura. A gente está falando aí sobre as casas possivelmente condenadas, alguém falou esses dias sobre casas de madeira, e é muito típico em algumas regiões do sul do país as construções de madeira. A gente tem... são casas grandes, a gente consegue ver que não são imóveis pequenos, os terrenos são terrenos grandes, e você não vê o pátio das casas, né? O primeiro prédio grande que a gente viu na imagem foi esse. E aí para esse outro lado, que parece ser um pouco mais alto ali, daí você tem essas edificações e etc. E é muito curioso a gente entender como é que vai ser feito esse processo com o escoamento dessa água, né? Porque fala-se sobre bombas, mas a gente já tem alertas em outras regiões, por exemplo, o Uruguai em alerta com a questão da cheia do rio, porque, claro, essa água vai desaguando, vai descendo para lá. A Argentina também nessa mesma condição. Então, é um efeito cascata aí que vai acontecendo, mas à medida que essa água baixar, um outro mundo vai ser descoberto. Esses imóveis condenados, o que é que eventualmente vai ser salvo. E aí tem gente falando, não, porque você pode fazer a lavagem de um determinado equipamento. Será? São mais de 10 dias de materiais aí, de metal, madeira, tecido, enfim, tudo debaixo d'água. Então, o supermercado, os produtos aí totalmente condenados, e mercados menores de bairro, as vendinhas, né, padaria, todo o comércio que está ali. Então essa imagem, ela dimensiona para a gente, essas imagens que a gente está mostrando, imagens do Dan Lúcio no helicóptero, ele que acompanha, cinegrafista que acompanha a Manfredini nessa cobertura, essas imagens dimensionam para nós a extensão disso tudo. Então, nós temos algumas prefeituras já sinalizando um prejuízo, 9 bilhões.
eu não preciso ser economista como o Alan Gani para eu chutar que isso aí vai superar e muito os 3 dígitos aí nessa história. Sem sombra de dúvidas, né? A reconstrução de toda essa infraestrutura vai custar muito dinheiro, não só a infraestrutura, também como o custeio dessas famílias, Aros, e a perda da atividade econômica também significa uma perda de arrecadação para o governo, né? Então, tudo que a gente está falando aqui é mais dinheiro. Agora, a questão também que vai ser fundamental, que é uma corrida essas imagens já ao vivo agora. Tem o áudio da Manfredini? Oi, eu tô aqui, você está me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Você está próximo da base aérea de Canoas, é isso? Isso, a gente está tentando mudar a rota agora para mostrar para vocês por cima o aeroporto Salgado Filho, né, que está interditado. E que passa por uma situação complicadíssima. Ele tem água por fora toda a pista da ilha, inclusive. A gente fez um pouso em Canoas para acompanhar a chegada. A gente estava indo, a gente passou para o aeroporto Salgado Filho e impressionante, um avião, inclusive. Desespero da nossa engenharia, o sinal está falhando muito. Como eu não quero que o Paulinho tenha um infarto, eu vou interrompê-la, porque o sinal é de internet e, evidentemente, ele vai falhar. Ela está voando, está se deslocando. A gente vê que até a imagem está granulando agora, justamente por causa disso. E, felizmente, a gente vê lá no fundo, olha só, Fábio Piperno, o céu limpo, né? A imagem ela é bonita quando a gente ignora que debaixo dela a gente tem ali uma destruição total, mas ela só é bonita porque a perspectiva do tempo limpo, Bia, quero que você descreva isso pra gente. O céu tá limpo, essa perspectiva já traz um alento, essa imagem aí do céu já traz um alento para os moradores dessa região, né? Aros, o céu tá bem limpo, já são 2 dias de tempo firme aqui na região metropolitana, em Porto Alegre. Há sim uma expectativa de que a chuva volte a cair amanhã, quinta-feira, não com tanta força, mas a gente tem o céu limpo, firme, o que ajudou muito, até que a gente falava muito do Rio Guaíba, né, daquela expectativa de que ele atingisse níveis acima do pico de 2 semanas atrás, então assim, acima dos 5,33 metros, isso não aconteceu. Ele voltou a subir, o nível subiu bastante, passou de 4,57 para 5,20, 5,19, 5,22, mas apresenta uma estabilidade nesse momento, que é uma boa notícia. E essa estabilidade, ela tem o auxílio desse céu limpo, né, desse momento sem chuva que nós temos por aqui. Ali parece eu não sei se aqui, Dan Lúcio, o nosso cinegrafista consegue mostrar, parece um estacionamento, eu acho, são carros ali submersos, pelo menos é isso que eu consigo enxergar, parece ter um estacionamento de carros completamente submersos aqui, mas esse tempo firme, ele ajuda, mas tem expectativa de chuva amanhã, mas apesar do tempo, é bom a gente lembrar vocês que faz muito frio aqui. Hoje nós amanhecemos com 8 graus, ontem foi o dia mais frio do ano em Porto Alegre e isso é uma complicação bastante grande, principalmente para quem está em abrigo, para quem está desalojado, são mais de 600 mil pessoas fora de casa. Precisam inclusive de doação de cobertas e de medicamentos para passar. Nós perdemos novamente o sinal da Bia, ela vai se deslocando e aí à medida que o sinal melhora, a gente consegue ouvi-la. Aquilo ali, se for um estacionamento, já era. Eu imagino que ali não tenha recuperação para aqueles carros. Consegue voltar naquele ponto, Vitinho? Essa imagem é ao vivo, esse é o aeroporto, não é, Beatriz Manfredini? Essa é a situação do aeroporto Salgado Filho neste momento. Tem outro cemitério de carros aqui também, além dessa imagem muito forte do avião embaixo d'água, completamente alagado. Lembrando, né, que essa imagem é impressionante. Este é o aeroporto Salgado Filho, o aeroporto que é o principal eixo da conexão da malha aérea com o Rio Grande do Sul e que está completamente debaixo d'água. A gente vê aí o terminal, a gente tem o terminal e mais ao fundo o que seria a área para taxiar as aeronaves, a parte dos hangares,
todo o parque técnico do aeroporto. Deixa eu te ouvir, Manfredini. Do aeroporto, eu não sei se dá para ver ali no final, olha, Dan Lúcio, a minha aqui para frente do helicóptero, é o final da pista que começa a aparecer. Então, parece que virou um lago, a pista do aeroporto Salgado Filho, parece que virou um rio, parece um lago, mas aí a gente vê que ainda há pista aqui no final que não foi tomada pela água. Por aqui a gente tem uma ideia de que era para passar uma pista de pousos e decolagens aqui, uma imagem assim bastante impressionante, Aros. Não, a imagem ela é impressionante. Se a gente conseguir voltar a mostrar o terminal e onde está aquela aeronave parada, daí a ponta da pista, deixa eu ver aquele estacionamento. Aí, ó, Piperno. Se isso daí é um estacionamento de uma frota de uma empresa, por exemplo, que é o que parece ser, porque os carros estão todos ali... Deixa eu ver o aeroporto. Ó, a pista, agora essas imagens ao vivo. Um trechinho só a cabeceira da pista, o que parece ser a cabeceira da pista, e para lá... Tudo o que era a parte da pista e também toda a parte área técnica ali do aeroporto, tudo virou um grande lago, tudo completamente debaixo d'água. E aí, por isso, os voos que estavam previstos para esse aeroporto foram todos cancelados. Não há, evidentemente, não é, voos para o aeroporto. Então, a gente tem, ó, a imagem do lado esquerdo é a imagem que a gente mostrou há pouco, um avião que está parado, né? Estava parado ali, ficou no meio da pista, praticamente boiando no meio desse lago. À direita da sua televisão, a imagem a imagem ampla ao vivo de toda a extensão do complexo que compõe o aeroporto Salgado Filho, os hangares, pista, toda a parte técnica ali do aeroporto. Tudo isso tomado por água. Eu dizia sobre os voos, que todos esses voos foram cancelados e a tentativa, não é, da Infraero de fazer com que alguns desses voos fossem remanejados para outras regiões, para aeroportos regionais. Mas existe uma dificuldade técnica em função do que comportam as pistas desses aeroportos versus o tamanho de algumas aeronaves. Então, por isso ainda há uma dificuldade enorme com o deslocamento aéreo, o que dificulta também a chegada de auxílio, porque você tem uma limitação no tamanho da aeronave, e até mesmo o Bruno Pinheiro registrou isso para nós aqui esses dias, até mesmo dependendo da condição climática, lá na base aérea de Canoas, os aviões da FAB chegaram a arremeter, não estavam conseguindo pousar lá em função dessa dificuldade, ou seja, uma pista muito provavelmente menor, um avião muito grande e essa dificuldade. Diga, Segré. Dados que possam ajudar a nossa audiência a entender. Esse avião não está operativo, faz tempo que está sempre aí, é um avião de carga. O que nós vemos à esquerda do avião é a antiga terminal do Salgado Filho, a terminal velha. A pista do Salgado Filho está em 3.200 metros. O que a gente observava é menos de 1 quilômetro, ou seja, são 3,2 quilômetros de pista total. 2 quilômetros debaixo d'água. Está embaixo d'água. Os aviões que você mencionava, que vão ser direcionados ou tentam ser direcionados, o aeroporto que comporta uma possibilidade de pouso e decolagem desse tipo de aviões que pousam no Salgado Filho seria Caxias do Sul. O problema de Caxias do Sul é que grande parte do tempo está fechado por uma questão meteorológica. Sim. Independente desse temporal. Sempre o risco de Caxias do Sul é ser desviado para Porto Alegre. Agora não tem como ser desviado para Porto Alegre. E a outra observação é que a previsibilidade de abertura que ia ser teoricamente final de maio... Temos a Manfredini, você já complementa. Diga, Bia. Não temos condição de entendê-lo. Ou temos? Gaúcha, a gente passa por... Não, tá impraticável. A gente vai tentar uma nova posição. Monitorem aí, por favor, secretário. E na base aérea, o avião que é da FAB que está utilizando é o KC-390 da Embraer. E ele consegue pousar em 650 metros, ou seja, se ele tem dificuldades de arremeter, é porque a meteorologia não ajudava, não por uma questão do tamanho da pista. Agora, gostaria por último de parabenizar. Temos dois gigantes do jornalismo, com a Beatriz Manfredini e com Bruno Pinheiro e a equipe que está também trabalhando. São, olha, maravilhosos. Viu? Duas coisas rápidas. O Zero Hora está informando que há uma expectativa, isso obviamente não tem condição de ser definido agora, mas há uma expectativa de que
a base aérea de Canoas, então, passe a partir da próxima segunda-feira a receber alguns voos comerciais. Então, esses aviões desceriam em Canoas e o embarque e desembarque seriam feitos em um shopping que se situa a 4 quilômetros dessa base aérea. Então, as pessoas seriam transportadas de ônibus. Outra coisa, a Trensurb, que é a empresa que opera o metrô de Porto Alegre, ela continuará com as suas operações paralisadas, sem perspectiva de retorno, e aí mostra uma outra faceta dessa tragédia. No sábado, o governo federal anunciou uma série de recursos lá para o Rio Grande do Sul, dos quais 160 e poucos milhões de reais para essa empresa. Então ela vai pegar esse dinheiro e nesse exato momento ela não tem o que fazer. Ela está parada e não tem como voltar a operar e nem tem como mexer em nada, porque foi tudo inundado. Mas as imagens são impressionantes. Vamos fazer uma pausa rápida para você que nos acompanha pelo rádio, 5h31 agora. As imagens são impressionantes. Essas são recuperadas ou ao vivo? Ou imagens recuperadas ainda desse voo que a Beatriz Manfredini faz. Essa ao vivo. Piperno, você que é o rei dos estádios, olha lá. Mais um estádio de futebol. A gente noticiou essa semana a Arena do Grêmio, né? Sim. Completamente debaixo d'água. E aí a gente tem... O Beira-Rio. Esse é o Beira-Rio? É. O Beira-Rio... volta lá no Beira-Rio, Vitinho. Tô deixando eles loucos hoje. Volta lá no Beira-Rio para o EVS. Volta lá no Beira-Rio. O estádio também... Esse não deu para ver ali se ele tá completamente debaixo d'água. Mas no entorno parece, não né? Tem mais, tem mais grama. Ó. A grama foi embora, virou barro. Virou barro. Beira-Rio fica pertinho do rio Guaíba até. Então, portanto, foi bastante, ou supostamente bastante, atingido ali.